Olá pessoal, meu nome é Luciano Burum e neste vídeo eu vou apresentar para vocês toda a metodologia que eu adotei para recuperar os dados dos programas de pós-graduação em computação do Brasil. Então, para isso eu utilizei o ambiente do RStudio, utilizei a linguagem R. Primeiramente eu vou fazer aqui a carga dos pacotes necessários para realizar essa análise de dados. Tá? Para quem não tiver familiarizado com esses pacotes, vocês podem dar uma procurada aí no Google sobre que funções têm esses pacotes do R, são muito interessantes. A maioria deles para manipulação de strings, salvar os dados em planilhas eletrônicas, manipulação de arquivos em PDF. Primeiramente eu vou mostrar para vocês onde que eu encontrei os dados dos programas de pós-graduação no Brasil. Primeiramente eu encontrei neste documento. Então eu tracei como meta, primeiramente, extrair as informações deste documento elaborado pela CAPES no ano de 2017, tá? Eu vou colocar o link desse documento na descrição. Então, basicamente, o que a gente tem aqui é o código do programa de pós-graduação, a sigla da universidade, o nome do programa de pós-graduação, que nesse caso aqui seria o nome do curso, provavelmente, né? O nível do programa de pós-graduação, nós temos aqui 4 possibilidades: mestrado profissional, mestrado acadêmico, mestrado e doutorado. Um mesmo programa pode ter mestrado e doutorado e apenas doutorado. E aí a gente tem também a nota emitida pela CAPES, né, que é um conceito que é baseado em diversas métricas aí que visam mensurar a qualidade do programa de pós-graduação. Isso é específico aqui do Brasil, então essa nota ela vai de 3 até 7. Então nós temos também o conceito do programa de pós-graduação. Então nossa tarefa é extrair esses dados utilizando a linguagem R. Primeiramente, então, eu já realizei aqui a carga dos dados. Basta selecionar aqui na parte do texto do RStudio e dar um Ctrl Enter. E aí a gente consegue executar os comandos que a gente selecionou no console, aparece aqui embaixo, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é carregar aqui o arquivo em PDF. Eu utilizei a função PDF Text e eu quero realizar a leitura linha a linha, por isso que eu utilizei esse argumento readLines. Esse é o nome do documento e o diretório, tá? Então vou fazer a carga deste documento, importar os dados, tá? Então a gente pode visualizar as informações do PDF, né? Utilizando aqui View File PDF, tá? E com isso a gente vai conseguir visualizar o que está sendo carregado deste documento em PDF, tá? Então a ideia, eu vou apresentar aqui para vocês o que formato que vem esses dados, tá? Então eles vêm nesse formato aqui. Cada linha foi feita a leitura, né? Só que a gente não quer todo o documento. A gente só quer a parte que tem os dados dos programas de pós-graduação. E essa informação, ela se encontra em um determinado aqui valor de linha, né? Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. É entre a linha 1098 em diante, tá? Então, para não demorar muito aqui nesse processo, tá? Eu já vou fazer a leitura aqui dos dados de interesse, que é entre a linha 1098 e 1190, tá? Então, faço a leitura desses dados e salvo na variável novamente, tá? Então, o que não é de interesse a gente descarta. Todas as linhas que contêm a palavra coordenação e diretoria, a gente vai fazer a remoção utilizando o comando grep, né? Tem um menos aqui. Esse argumento de menos é o que vai fazer a remoção das linhas que contém essa string, tá? No nosso PDF, tá? Então eu vou executar esses dois comandos, tá? Basta selecionar e clicar aqui em Ctrl Enter, tá? Na sequência aqui a gente tem algumas informações ainda que vão causar um atrito na análise de dados, tá? Eu vou executar aqui o view de novo para a gente observar o que nós temos de informação, tá? Então nós temos as informações aqui, mas se vocês perceberem, a gente tem aqui algumas linhas aparentemente vazias, com quebras de linhas, né? Então a gente teve alguns problemas com essas linhas que houve uma quebra, né, no processo de leitura dos dados.
Então, para facilitar, então, eu vou simplesmente remover essas linhas. Eu até comentei aqui, né, quais instituições que eu fiz a remoção, e depois manualmente a gente pode fazer a inserção na planilha Excel, no caso, né. Então aqui a gente tem aqui também outras duas funções, tá, em que a gente vai remover esses rótulos de alguns programas de pós-graduação, tá? MP seria de mestrado profissional, o CA e o IE eu não saberia dizer, não sei dizer o que pode ser, tá? Então, para facilitar as análises, eu vou simplesmente substituir essa string por uma string vazia, tá? Localizadas nas linhas 56 e 57, tá? Então, vou fazer essa modificação também. E, por fim, agora nós vamos fazer a separação das strings, né? Utilizando a função strSplit, em que a gente vai fazer a divisão das strings com base em um argumento. Que argumento, né? A cada 2 espaços eu vou separar uma string nova no meu file PDF, né? E vou salvar nessa mesma variável, tá? Então eu vou executar esse processo. Antes a gente vai dar uma visualizada, ó, os dados estavam nesse formato, a gente tinha uma linha com vários conjuntos de informações, né? E após executar esse comando aqui, o que a gente vai ter agora, tá? Vou dar um view novamente. O que a gente tem agora, nós temos ainda a nossa lista, só que a gente tem uma lista composta de listas, em que nós temos aqui a numeração da linha, né? E dentro dessa numeração de linha, nós temos uma lista com várias strings, tá? Então a gente conseguiu separar os dados em strings, tá? Só que a gente ainda tem algumas strings vazias nesse conjunto de dados, e aí a gente precisa processar isso e pegar apenas os dados de interesse. Então, na sequência aqui, o que a gente vai fazer é isso. Nós vamos aqui criar duas variáveis auxiliares, uma para armazenar os dados, tá? A gente inicializa em 0 e o a variável a vai ser um contador que inicia em 1, tá? E aí aqui a gente tem dois laços. O primeiro laço aqui, a gente vai percorrer cada uma das linhas desse file PDF, né? A gente vai percorrer então cada uma dessas linhas que são como se fossem ponteiros para listas de strings, né? Então a gente vai percorrer esse file PDF. Só que, beleza, a gente tem aqui o tamanho do file PDF, que é a quantidade de linhas, só que a gente não sabe a priori quantos argumentos tem cada uma dessas linhas. Então a gente precisa detectar isso caso a caso. Em cada linha a gente precisa detectar quantas strings tem cada uma das linhas. Então para isso que a gente utiliza essa função aqui length, né, que vai fazer a contagem do tamanho do que tem dentro do seu argumento. E o que tem dentro do length, né? Tem o nosso próprio file PDF, tá? Na linha I, tá? Só que na linha I, em relação ao que, né? Aí a gente tem aqui um segundo argumento, né? Que a gente vai pegar apenas as strings que não estão vazias, né? Por isso que a gente utilizou essa função stri isEmpty. Eu avalio se a string está vazia. Só que eu não quero pegar as strings que estão vazias, eu quero pegar as strings que não estão vazias. Por isso que eu utilizei esse símbolo aqui de exclamação. Indica que eu quero as strings que não estão vazias na variável file PDF na linha I. Eu salvo a quantidade de dados não vazios na variável InfoNumber, e esse InfoNumber vai ser o limite do nosso segundo laço, né? Que vai de 1 até este valor, né? Que é o número de strings não vazias. E aí, para a gente capturar os valores dessa lista, né, a gente utiliza a função strtrim para eliminar espaços em branco nessas strings, né, e aí a gente pega a informação, né, citando aqui o file PDF na linha I, e a gente pega somente, né, as strings que não estão vazias, tá? E o J aqui vai ser a variável do nosso loop interno aqui, que vai percorrer cada uma das strings que não estão vazias. E a cada vez que esse laço é executado, a gente soma aqui na variável A mais um, né? Para a gente sempre ir preenchendo, né, essa variável aqui, list PDF. Então, no final desse processo, a gente vai preencher list PDF com todos os nossos dados de interesse. Então, eu vou rodar esses dois laços, né? E aí o que a gente vai ter agora, né? Vou dar um view aqui no list PDF para a gente observar como os dados ficaram, né?
Ó, agora nós temos aqui em cada uma das linhas uma string, né? Cada uma das strings deste documento em PDF, separadas uma a uma, né? E de forma ordenada. Nós temos sempre aqui o primeiro argumento aqui o código do programa, depois a universidade, depois o curso, depois o nível do curso e depois o conceito. Esse padrão se repete até o final do documento, tá? Isso já foi previamente verificado. Então, por fim, o que falta fazer agora é a gente salvar isso em um data frame e exportar, né, esses dados numa planilha Excel. Então, a gente vai criar aqui um data frame, tá? Com as colunas universidade, curso, nível e nota, tá? Inicialmente sem valores. Inicializo aqui uma variável A com valor 1, tá? E agora o que a gente vai fazer é um laço, tá? Que vai de 2 até o tamanho da nossa lista, tá? E esse valor ele vai sendo somado de 5 em 5, tá? Esse i aqui. E aí a gente vai pegando cada uma das informações dessa lista, uma a uma, tá? Cada uma das strings nós vamos salvando em cada uma das colunas do nosso data frame, tá? Então é isso que a gente faz aqui, a gente transfere os dados da lista para um data frame. E aí a gente fica variando aqui o A, né? Incrementamos mais um em cada uma das iterações do laço. Tá? Então eu vou executar esse comando aqui, tá? E por fim o que a gente tem aqui agora é um formato data frame, né? Com os dados do PDF. Então agora é bem mais fácil de realizar a análise. Cabe lembrar que existem alguns programas de pós-graduação que não estão nesse documento. E também nós tivemos que remover alguns, né, devido ao formato do PDF que ele não conseguiu realizar a leitura de alguns dados. Tá? Então, para finalizar aqui esse vídeo, então, eu dou um write xlsx, né, que é a função para escrita em planilhas eletrônicas, né, dou o nome aqui da variável que contém os dados, coloco aqui o diretório onde eu quero salvar, se eu quero o nome das colunas, eu coloco true e não false, né, se eu quero o nome das linhas, né, e se eu quero acrescentar dados nessa planilha ou se eu não quero. Nesse caso nós não queremos, então o argumento append aqui é falso. Tá? Então o resultado desse processo então vai ser uma planilha, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui essa planilha Universities Before, né? Bom, pessoal, então a planilha ficou nesse formato, tá? Era o que a gente tinha previsto inicialmente, tá? Os únicos imprevistos que a gente enfrentou foi que alguns dados a gente não conseguiu devido à formatação do PDF. Ou por causa de alguns símbolos que existiam no PDF que causaram a mudança de linha. Poderia a gente ter feito um tratamento, mas a gente preferiu remover esses dados e inserir manualmente, tá? Mas eu nesse primeiro processo eu não fiz a inclusão manual, tá? Pessoal, então o primeiro vídeo da sequência da análise de dados dos programas de pós-graduação é esse, tá? Então, o primeiro passo que a gente fez foi salvar parte dos dados dos programas numa planilha, tá? Então, esse vídeo então demonstrou como que a gente pode fazer extração de dados de documentos em PDF com a linguagem R. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, então deixem aí o like, compartilhem com seus amigos, tá? No próximo vídeo da sequência eu vou acrescentar mais informações dos programas de pós-graduação e vou apresentar também como gerar diversos gráficos com esses dados dos programas de pós-graduação em computação do Brasil. Muito obrigado.